Eu falei, mas o que é isso? E meus irmãos chegaram do lado, o que será que eu fiz? Olá, pessoal. Vamos para mais um episódio do Terapia de um Casal. E hoje nós vamos começar um assunto muito delicado, eu diria, né? Quando você está cozinhando e não deu certo. A gente sempre fala da cozinha aqui dando certo. Mas hoje vamos falar das cozinhas, das catástrofes, dos problemas que acontecem na cozinha. Tá bom, é verdade, né? Como tudo na vida, exceção feita a gente chorar, mamar, que a gente... Isso nós sabemos, isso nós sabemos. Natural desde que a gente nasce, se dá bem na cozinha, como em tantas outras coisas, tem que ter um aprendizado, né? Então, por isso, quanto mais nós somos jovens, mais bobagens a gente acaba fazendo. Sem dúvida. Mas você, como você já nasceu com esse talento para cozinha e tem mais menos. Porque faz bastante, né? Eu já sei que a maioria das catástrofes eu vou ter que ser a protagonista, né? Nos casos vão ser referidos toda a minha, assim, você é a artista principal. Será que eu ganho o Oscar hoje? Hoje vai direto pro Oscar. Bom, mas também quem nunca fez bobagem na cozinha? Todo mundo, né? Aqui na terapia a gente não tem vergonha nenhuma de falar sobre o que deu errado e quantas vezes deu errado, né? Mas já que você se ofereceu tão espontaneamente para falar das suas pérolas culinárias, manda bala. Tá bom. Bom, eu, ao contrário, eu não ligo a mínima para falar do que eu fiz errado. Sabe por quê? Eu sei que as coisas que a gente faz errado, no final, acabam se tornando engraçadas com o tempo e a gente depois tem muito aprendizado com elas. É verdade. É importante destacar aqui na hora que se você faz as coisas com raiva, você acaba não conseguindo aprender nada, né? Mas conforme a gente vai recontando, com bom humor, olha que eu fiz, não sei o quê, a razão aparece nessa hora, acabamos tendo algum tipo de aprendizado e a gente acaba tirando vantagem dos erros que a gente comete. Mas, Ana, conta aí, o que foi que aconteceu na cozinha? Bom, tenho certeza, vou lá. Bom, vou fazer um túnelzinho aqui do tempo para contar meu histórico um pouco, bem rapidinho assim. Bom, eu era criança, super curiosa, e aí ficava vendo ali o arroz, falei, isso aí deve ser fácil de fazer. Resolvi tentar fazer, né? Um arrozinho. Aí comecei a fazer, não sei o que, tá indo tudo bem, eu me sentindo bem, fazendo lá e de repente aquele arroz começou a borbulhar, ficou amarelo. Eu falei, mas o que é isso? E meus irmãos chegaram do lado, você não sabe tirando sarro. Mas assim, fazendo a maior gozação, daí que eu fui entender, eu falei, mas o que será que eu fiz? Sabe o que eu tinha feito? Não. Coloquei fermento. Meu Deus do céu! Você confundiu uma coisa com a outra. Bom, se o fermento fez a sua ação, cada grão de arroz virou uma batata, mais ou menos, foi o que cresceu. Sei que virou, eu sei que ficou péssimo. Aí eu me senti péssima, né? Fiquei super chateada, frustrada. Também, né? Criança. Né? Arroz no fermento. Aí eu falei assim, não, quem sabe se eu for fazer um bolo, me dou melhor. E mulher gosta de doce e tal, acho que fica legal. Não, ficou bom? Você não tem noção do que ficou. Aquilo ficou duro. Pau. Que nem um pedaço de pau. Assim, mas nem se jogasse no chão, aquilo não quebrava. Bom, o mais comum, fica só como curiosidade aqui, é se você colocar o fermento e demorar muito para colocar no forno, ou se o forno estiver muito frio. As duas coisas deixam o bolo meio duro. Olha só que dica interessante, mas que eu já concluí, eu e o fermento não dão certo. Não combinamos de jeito nenhum. Bom, mas depois dessas experiências aí que aconteceu, travei. Achei que eu não era capaz e pronto. Acreditei naquilo e não me aventurava com mais nada. Bom, até de certa maneira isso não foi o fim do mundo. Pelo menos não foi até agora, o senhor que vem mais aí, né? Mas quando a gente se põe a fazer alguma coisa que não conhece, é super comum, a gente erra mesmo, né? E muitas vezes também. Que bonitinho, você tá me dando força. Eu estou fazendo o possível. A catástrofe não acabou, mas estou dando força. Estou vendo o que vai dar. Bom, mas aquilo continuou, né? E aí teve uma hora que não teve jeito. Eu fui morar sozinha e eu tinha que me aventurar na cozinha. Você já era adulta? Já. Aí o que eu resolvi fazer? Falei, acho que vou fazer uma coisa diferente, fazer uma couve-flor no forno. E aí que fiz? Eu liguei para uma amiga que sabia cozinhar e falei, escuta, me diz aí como é que faz um molho branco, quero fazer uma couve-flor. Ela me explicou direitinho, lá fui eu para a panela fazer. Tô gostando desse couve-flor no molho branco. Fazer, tava indo super bem, o forno, ficou bonito, o molho, botei lá tudo no forno, não sei o que, ficou aquele prato lindo, gratinado. Aí quando eu fui comer, você não tem noção. Aquilo rangia nos dentes. Nossa senhora. Dura, mas dura. Eu liguei pra ela, eu
aconteceu? Você me deu essa receita, mas a couve-flor ficou super dura, tá horrível. Ela falou, não, deve ser porque você cozinhou pouco. Eu falei, como assim? Cozinhar? Mas você não falou nada. Você colocou a couve-flor direta, crua. Crua. Ali achando que com aquilo estava tudo certo. E deu essa... Bom, parece óbvio para Mais quem... um trauma. Não, parece óbvio. Para quem sabe que você devia cozinhar numa panela, com água e pôr tempero antes de ir para o forno. Mas... Bom, pena que eu não era casada com você nessa época, né? Se fosse, não passava por mais esse perrengue, né? Mais coisa. Esse turno do tempo tô gostando. Daí, vamos ver, no histórico, lá pelos anos de 1980, surgiu o micro-ondas. Salvação da lavoura. Salvação. Agora eu vou aqui deitar e rolar. Eu chamava uma moça que sabia cozinhar super bem. Todo e daí ela mundo fazia isso. Todas as comidinhas ali, eu punha tudo no micro-ondas, né? Só que aí eram as minhas amigas que tiravam sarro de mim e falavam assim, Aninha, na sua casa a gente come sorvete de feijão. Porque cada vez que abria o freezer, em vez de ter sorvete, só tinha Quando feijão. eu tirava o potinho para descongelar, aí aquilo tudo congeladinho parecia um sorvete. Mas foi uma febre essa época do coisa, porque tudo se fazia pensando em congelar para o micro-ondas. O que mais você fazia? Sabe o que mais que eu fazia? Não. Eu queria ser muito prática, né? Eu sempre fui muito prática. Aí eu eu congelava até café. Eu fazia um café bem forte. Punha nas forminhas de gelo e daí na hora, plec, plec, na xicrinha de leite. Nossa senhora, café com leite feito com café congelado? Sujava só uma xícara. Bom, tem essa vantagem, Aí já era seu espírito de coach. Né? Sim, com certeza, porque eu sempre queria ter foco na solução, eu não queria lidar com os problemas. E eu pensando que sabia tudo a teu respeito na cozinha. Pessoal, mas vale tudo para escapar do desafio de cozinhar, né? Não, você não sabe. Até porque o teu passado de cozinheiro, até agora, pelo menos, não é lá essas coisas. Não é. Olha, mas você foi criativa, pelo menos. Olha, eu driblava mais do que o Neymar no futebol. Eu driblava essa cozinha, não tinha jeito. Mas aí o que aconteceu? Tive filhos, né? Tô curioso, e aí? Não. Aí, graças a Deus, eu tive a sorte de ter pessoas competentes que trabalharam comigo na época, e daí meus filhos eram super bem alimentados. Entendi. Apesar que eles não me viam na cozinha. É? E as crianças não estranhavam não ver você ir para a cozinha na mesma hora? Eles estranhavam até, né? Mas assim, vale dizer que quando a gente estava junto, né? Eu não assisti isso porque eu não estava aqui, eu só cheguei quando o Zé Pedro tinha 10 e a Jordana 8, por isso que eu não sei. E eu fiz essa pergunta porque normalmente as crianças vão na casa dos amiguinhos e acabam vendo a mãe indo para a cozinha, né? Mas eles não viam? Não, eles só viam, assim, de passagem. mas eu não me sentia mal com isso, gente. Olha, sabe por quê? Eu era boa em outras coisas, a gente não precisa ser boa em tudo. Eu dava super atenção para as crianças. Eu brincava com eles, fazia gincana. Nossa senhora, fazia 500 mil coisas, então eu não me sentia mal com isso. Essa é uma dica que eu acho super importante, né? Porque hoje as mulheres, de uma maneira, especialmente hoje, né? Já era assim quando você estava com os filhos pequenos, imagina hoje, as mulheres colaboram muito no orçamento, acabam trabalhando verdade, e fora, e acaba tendo que cuidar do marido, da casa, dos filhos, é um monte de coisa. Quando você chega em casa, as crianças têm demanda reprimida, elas estão desesperadas, eu vejo até pelos netos, mas pelas crianças a gente vê também. Não, você não faz pede atenção. Claro. O que você fazia? Porque você chegava em casa e às vezes ainda não tinha terminado o serviço. Não tinha terminado o trabalho. Aí eu chegava em casa, ainda tinha que ligar para cliente, fazendo tudo, mas a hora que eu abria a porta de casa, as crianças, mãe, queriam contar as novidades, de coisa da escola, muitas vezes não era eu que ia pegá-los. Então, o que acontecia? E eu queria terminar primeiro o meu trabalho para depois dar atenção para eles. Aliás, as mães se sentem muito divididas e muito culpadas, né? Muito. Porque tem que trabalhar e não... Como é que faz para dar atenção para o filho ao mesmo tempo e trabalhar? Mas aí eu tive uma dica maravilhosa da minha terapeuta na época. Então passa aqui no terapia. Então, o que ela falou? Ela falou, Anê, o seguinte, você primeiro, quando chegar em casa, dê atenção para as crianças, porque eles precisam daquilo naquele momento. Em vez de telefonar, fazer qualquer coisa, nada. Vai direto para telefonar para depois ficar livre. Mas ela falou, não, faça ao contrário.
fique com eles primeiro, e depois de um tempinho que você está ali, eles já logo vão se interessar por outras coisas, e você fala, então agora enquanto vocês brincam com isso daí, a mamãe vai terminar de trabalhar e eu já volto a dar atenção para vocês. Gente, vocês não fazem ideia que funcionou. Como melhorou. Salvou a minha vida com relação às crianças, com relação à culpa e tudo isso. Foi ótimo. Olha, foi muito bom. Eu só percebi que terapia também tem dica infantil, não é dica de relacionamento, só uma dica de brincar. Gostei. Claro, essa dica que a criança foi. Mas você, no final, acabou indo alguma vez para a criança, indo para a cozinha com as crianças? Sim, não. Uma vez, né, eu falei assim para o meu filho, vocês querem que eu faça meus filhos, né? Eu falei, vocês querem que eu faça um brigadeiro para vocês? Eles falaram, mãe, você sabe. Eles espantados. Eu falei assim, claro, brigadeiro é fácil, né? Muito fácil. Aí tô eu lá, cozinhando, né? E ali mexendo aquele brigadeiro. Aí, de repente, vem o meu filho com um banquinho. Eu falei, banquinho? Filho, pra que esse banquinho? Ele falou, mãe, pra você sentar, você não tá cansada? Nossa senhora, que fama. Você nunca via na cozinha, se tá lá, com certeza deve estar super cansado. Não, olha, isso não foi uma catástrofe, mas foi uma historinha divertida que eu achei até legal de contar, né? Mas tem outras coisas, né? Porque, assim, outros pequenos desastres que acontecem, né? Quem nunca foi descongelar uma torta para servir para os convidados, botar na mesa, e aí aquela torta estava fria por dentro, né? O meio congelado ainda. Aquela vergonha. Aquilo também é um horror. Mas aqui, peraí, eu estou aqui... Não, estou disfarçando, não tem nada a ver comigo aqui. Mais de 10 minutos que eu estou falando aqui de uma coisa, mas eu sei que você também tem umas coisinhas, porque eu já participei de algumas. Pessoal, agora é minha vez, agora eu vou tentar ser um pouquinho artista aqui. Mesmo quem tem competência também... Faz bobagem pra caramba. Vamos lá, para ver. Bom, não, uma vez eu fiz um molho à bolonhesa e na hora de salgar, eu salguei com sapólio. Acredite se quiser. Não, mas não ia não. O sapólio estava embaixo ali da pia e ele estava naquela embalagem parecida igual aquela embalagem de sal, comprida, né? E não tinha nenhuma embalagem. E o pessoal reclamando. Nossa, esse macarrão tá sem sal. E eu ia lá colocar mais sapólio. Pessoal, no final, todo mundo comeu, quase morreu, né? Mas ficaram todo mundo limpinho, areado, brilhando por dentro. Comendo todo aquele sapólio, né? Não, mas tem mais uma. Não pensa que você vai escapar só com essa, não. Não lembro de mais nada. Não, tem mais uma, aquela do micro-ondas que você fez. Aquela um pouquinho de arroz. Aí era rapidinho, só esquentar um pouquinho do arroz. Sabe o que ele fez? Ao invés de colocar 20 segundos, ele clicou no botão de 20 minutos. Bom, não precisa nem falar. Ele se distraiu e foi lá para dentro, e aí? Pode voltar. O arroz queimou tanto, mas ficou tão preto, aquilo cheirando pela casa inteira, porque eu saí da cozinha, tinha ido para o quarto por qualquer motivo e distraí. E aí distraiu, virou uma fumaceira, cheiro queimado. Cheiro, que eu sou ótima para reconhecer cheiro. Cada vez que abria a porta do micro, sem nada lá dentro, cheirava aquele arroz queimado. A gente tem que mandar o micro desmontar, limpar, lembra disso? Uma catástrofe. Aliás, posso dar até uma dica, foi a canela que salvou. Eles fizeram alguma coisa com cheiro de canela. De canela, botando canela agora, dentro ao invés do de cheiro de torrado, tem cheiro de canela. Bom, mas nós falamos de desastres e catástrofes com comida quando você está fazendo. Mas de vez em quando tem uma pior ainda que essa, sabe, André? Quando você vai tirar uma travessa do forno com a comida já toda pronta, e a travessa escapa da tua mão, você puxa aquela grade, aquilo cai no chão. Bom, eu já vi isso acontecer, até você também. Eu também já vi, claro. Quantas vezes acontece, você está cozinhando e aí a hora que você vai tirar, aquilo cai. Outro dia uma amiga contou para mim, sabe do que? Ela estava fazendo um bacalhau. Quando ela foi tirar do forno, estava muito quente e ela foi apoiar, escapou da mão, quebrou a travessa com o bacalhau e tudo, já pensou? É verdade. Bom, mas às vezes essas coisas acontecem enquanto a gente está cozinhando, algumas vezes por falta de conhecimento e outras vezes por falta de habilidade, de treino. Não tem prática, né? Bom, essa tua observação eu acho muito boa e acho que vale a pena a gente falar dessas duas qualidades aqui, que é o conhecimento e a habilidade. As duas juntas, conhecimento mais habilidade, formam o que a gente chama de competência. Isso. Agora, o detalhe, pessoal, é que é junto. Precisa ter conhecimento e habilidade. Para ser competente. Senão, não. Vou dar um exemplo. Suponha que um professor
saiba muito sobre um tema, ele tem conhecimento, mas ele não sabe dar aula. É, É um horror, ninguém aguenta. é lógico. Pensa o contrário, o cara é um professor, um didata maravilhoso, mas tudo que pergunta para ele não sabe sobre o assunto. Então, quer dizer, a aula vai ser um horror também. Então, o que interessa é conhecimento Uhum. e habilidade, porque juntos eles formam o que se chama de competência. É isso mesmo, né? Na verdade, esses dois tipos de professor que você falou, porque tem muita gente que se forma só porque vai ganhar um dinheirinho ali. E não tem nem competência, nem habilidade para dar aula. E hoje em dia, eu confesso que não é fácil ser professor. Bom, enfim. de qualquer maneira, eu queria dizer uma coisa para você. Conhecer depende de estudar, de obter informação e assim por diante. E habilidade depende de treinar. Então, nós estamos falando de teoria e de prática. Né? Então, é um conhecimento que você precisa ter. E isso foi o que faltou aqui em alguns dos casos que nós falamos aqui, tanto o meu quanto o teu, conhecimento, habilidade, distração. É isso. Mas aqui nós falamos sobre relacionamento também, né? Ah, bom. E eu queria saber o que verdade. você pensa a respeito dessa competência, né? Conhecimento e habilidade no relacionamento, já que na cozinha ficou um pouco a desejar. Bom, claro, assim, na vida a dois, né? Especialmente nos primeiros relacionamentos que vão acontecendo, quando os meninos, né, ainda são jovens, assim, é muito comum faltar essas duas coisas. Eles não têm nenhuma coisa nem outra. Então, esse conhecimento do que é um relacionamento, isso leva um pouco de tempo. Mas hoje em dia, essas relações são muito líquidas, né? Os jovens, né? Rápido, muito assim, é tudo muito superficial. Eles se relacionam com um, com o outro, então demora para eles terem esse conhecimento, ficar com uma pessoa mais tempo, porque daí é que vem essas coisas do relacionamento, o respeito, consideração, confiança, né? Então, eles vão tendo outras opções de relacionamentos. Então, hoje em dia, isso é complicado, né? Porque, assim, as opções são tantas de relacionamentos, é verdade. Né? Os relacionamentos... Os pares que se formam são diferentes do que era o tradicional antes. E aí, hoje, também as opções de vida a dois, se moram juntos, moram separados, se vão ter filhos. Não tem filhos. Não, tem muita coisa em jogo. Então, isso precisa ser realmente desenvolvido. Né? Bom, de qualquer maneira, ter um relacionamento competente requer conhecimento e habilidade, né? E conhecimento não superficial, ter um monte de informação que você sabe só um pouquinho. Conhecimento exige tempo e habilidade treino. E essas duas vivências a gente só acaba tendo com o tempo, né? A gente tinha referência no passado de mãe e pai, o pai um provedor e a mãe cheia de filhos e cuidando da casa, mas isso não é mais assim hoje, né? Nossa, isso está quilômetros de distância, né? Mas se a gente considerar que esses relacionamentos familiares, né, esses formatos são extremamente diferentes, né? Hoje, o que não falta são as informações. Mas ter informação não significa conhecimento. Verdade, você vai ficar assistindo, né, algumas coisas, isso não significa. O conhecimento é a informação aplicada, ou seja, né, precisa ser aprofundada. Isso, aprendida e incorporada à vida. Bom, porque daí é que você tem aquele treino para adquirir aquela experiência. Legal. Bom, eu acho que cabe uma pergunta agora para a gente já ir pensando em encerrar essa nossa conversa que demorou mais hoje, você viu, né? Que foi mais hoje comprida. A gente foi esticando, foi né? Esticando Mas, um pouco. foi um outro formato. Parecia massa fresca, fomos esticando. Não, foi um outro formato. Qual o segredo, ou quais são os segredos para a gente ter uma relação mais madura e não se perder no meio de um monte de problemas que certamente vão surgir, seja por falta de conhecimento ou por falta de habilidade? Bom, essa sem a pretensão, né, de querer dizer tudo, porque são inúmeras e para cada casal funciona também de um jeito diferente. Mas assim, da nossa experiência, de tudo que a gente estuda, dá para falar assim, vamos resumir aqui em 5 dicas, tá bom? Tá bom. Então, 5 tá bom. Vamos lá. Bom, então uma das coisas que eu acho, e que eu digo sempre para os meus clientes, né, assim, falar e escutar com atenção o parceiro. Quer dizer, você ter ouvidos carinhosos. Sabe o que é? Esse ouvido carinhoso é uma dica legal, né? Quer dizer, carinho com o que você está ouvindo, ouvir com atenção. Escutativa, ficar ouvindo. Não ficar olhando e vendo o celular ao mesmo tempo. Não, assim, e ouvir aquilo que ele está te falando
com bastante atenção, querendo entender o que ele tá dizendo, né? E tá ali presente. Então, isso é uma coisa muito Falar legal. e ouvir com atenção e carinhoso. Isso. 2, então, é ter empatia e respeitar as opiniões diferentes. Beleza, isso vai Ter acontecer mesmo. empatia, muita gente confunde um pouco. Ter empatia é você ver o que o outro está sentindo, mas do lugar do outro. A gente fala até assim, usando os sapatos do outro, quer dizer, é como o outro se sente, como o outro se pensa. Não é você se colocar no lugar do outro do jeito que você não vai acha. assumir o lugar do outro. Isso, porque você vai falar do Só seu entender lugar. como está acontecendo na cabeça do outro, quais são as emoções e sentimentos que estão... Então, a empatia Ok. é você pensar no outro, no lugar do outro. Falar, escutar, ter empatia e respeitar. 3. 3, então, é você ter projetos de realizações individuais e comuns. Então, assim, não adianta cada um ter um projeto individual, porque senão... Ou só ter individual, Só é ter individual, isso, porque senão vocês vão andando em linhas paralelas e não se encontram nunca. E quando você tem um projeto em comum, essas Une o casal. linhas se encontram. Então, Isso vale para isso... Isso vale você para tá investimento, para passeio, para se vai ter filho ou não vai ter filho, vale para um monte de coisa. Claro, são as coisas em comum, né? Então, estamos lá, falar, escutar, ter empatia, projetos individuais, mas também ter os comuns. 4. Então, dividir com equilíbrio as tarefas do dia a dia. Essa parte é mais difícil. Porque, gente, nada Pra nós não é pior fácil. do que uma das duas pessoas sentir que a carga está extremamente pesada. Tá Ou bom. seja, para quem Então, trabalha... marido e mulher mais, ajudar. Marido e mulher, porque hoje em dia é muito raro o casal que não tem os dois que trabalham, né? verdade. Porque a conta no Não, orçamento... você me ajuda na cozinha. Então, e você Mesmo com essas também- catástrofes que você faz aí, você me ajuda. Ajuda às vezes atrapalha. Não, Não, mas ajuda voltando sim. a falar mais sério aqui, dividir essas tarefas são importantes porque para não pesar para ninguém, não é colaborar com o outro, né? Então não é assim, o marido, eu colaboro com o filho, eu colaboro um pouquinho, é dividir mesmo, porque daí não pesa para ninguém. Aquilo tem que ser mais ou menos equilibrado para que ninguém sinta que o fardo está nas costas e daí acusa o outro, aí já leva para um outro canto. Né? Legal, vamos lá. Falar Relação. e escutar com atenção, ter empatia e respeitar, projetos individuais e conjuntos, e dividir com equilíbrio as tarefas. Falta a 5ª e última dica. Bom, e você tá bom de memória. Não, eu tô falando que quando mais a gente repete, mais os grava, nossos, né? Tá certo, as é pessoas que verdade. nos assistem Então, gravam. uma outra coisa que é muito importante é você apoiar o outro nos momentos difíceis e nas horas de E frustração. como acontece, né? Então, acontece muita coisa, né? Chega um dia, pode ser de coisa simples, chega um dia você chega mais estressado do trabalho, porque aconteceu alguma coisa e tal. Então, você apoia o outro naquilo. Ou pode perder um emprego, pode ter brigado com o chefe, sei lá. Tem N qualquer coisas situação. que acontecem. Mas qualquer situação é muito importante que o outro se sinta apoiado por você. Legal, Porque bacana. isso é uma coisa realmente de casal. Mas assim, Ó, então, olha, eu acho que as 5 dicas... 5 dicas aí estão bem dadas. legais. Depois até Bem a legais. gente manda por escritinho lá no Fim. canal. sim. Ok. Bom, eu acho que para ter algum protagonismo aqui, eu vou ter que falar a frase. Fala. A nossa frase final, né? Porque já tem dica aqui para chuchu. Então, ó, na cozinha e na vida, a 2, os erros acontecem. Aprendam com eles e vocês só crescem. Muito legal, muito bom. Já. É isso aí, muito bom. Então, vai aprender e cresce? Quer dizer que um dia eu vou ser chefe de cozinha? Eu acho que com certeza sim, porque eu quero que nosso relacionamento tenha muita harmonia, mesmo na cozinha. Bom, olha, você falou aqui em harmonia, e que tal a gente falar isso na próxima terapia? Ah, tinha, legal, harmonização, né? Harmonização comida e bebida. Putz, é super legal, é um tema legal, dá pra gente falar alguma coisinha. Ótimo, tá Fechado? ótimo. Então, vamos falar isso, vamos abordar esses aspectos de harmonização, e aí, então... E na vida do casal também, né? Tem que harmonia em sempre tudo. nas duas coisas, né? Então, olha, o vídeo ficou mais comprido hoje, mas o que? Nós não fizemos da semana passada, que a gente teve lá umas questõezinhas que nem... Feriados, teve tudo. os feriados, outras Bom, coisas e tal. depois vocês Mas, deixam um enfim, recadinho, se gostaram, se acharam bom esse formato. Esse vídeo maior, e talvez a gente faça até só uma vez na semana, Tá bom. tá bom? Fechado? Fechado. Harmonização em terapia de um casal. É isso aí, gente. Até lá. Até lá, pessoal.